Como estão felizes na casa de Deus hoje? O nível de alegria aqui está altíssimo hoje, porque a gente tem os pais e as mães que estão extremamente felizes de estar com seus filhos de volta que estavam no Acampatim. A gente tem metade da cidade, a metade verde e branca da cidade que está feliz porque foram campeões da Série B. A outra metade da cidade, a metade rubro-negra, está feliz porque subiu para a Série A. Então hoje é só alegria aqui, tá fácil de pregar, tá todo mundo com o coração aberto aqui hoje. Mas nós estamos felizes principalmente pela presença de Deus, não é verdade? É isso que enche nosso coração, é isso que nos alegra. Vamos orar por esse tempo de palavra, crendo que o Senhor vai nos transformar hoje. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque a sua palavra ela é verdadeira, ela é fiel, ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Senhor Jesus, nós cremos na sua palavra, nós colocamos ela ao centro das nossas vidas hoje, Senhor, e nós queremos declarar, Senhor, que o Senhor fale conosco hoje, de forma viva, de forma real, venha nos transformar. Nós cremos no teu mover através do Espírito Santo aqui hoje e queremos ser tocados por ele, em nome de Jesus. Quantos querem ser tocados pelo Espírito Santo? Aleluia, eu creio que o Espírito Santo quer nos tocar aqui hoje, quer nos abençoar. E nós temos aí nas últimas semanas, as últimas 2 semanas, já falado essa série de mensagem sobre ações de graça, sobre gratidão, e o Senhor ele já está fazendo essa obra, não é verdade? Não sei você, mas lá em casa a gente está com o calendário da gratidão, e cada dia a gente vai escrevendo lá no nosso calendário, motivos pelos quais nós somos gratos em família, e isso tem mudado o ambiente de casa, tem realmente nos conectado ao Senhor, e nós cremos que realmente a gratidão ela tem esse poder. A gratidão, ela tem um poder de mexer com as nossas vidas, de mexer com o nosso coração. E hoje eu gostaria de falar sobre a gratidão generosa. A gratidão que realmente é um caminho para a generosidade, porque de fato nós cremos que a verdadeira generosidade, ela é o resultado, ela é o fruto de um coração cheio de gratidão. Se nós formos genuinamente gratos, nós seremos genuinamente generosos. Se nós realmente estamos agradecidos com aquilo que o Senhor tem nos dado, facilmente nós teremos algo para dar para alguém. Esse é um tema que toca muito a minha vida, que fala muito comigo, porque eu sou extremamente grato ao Senhor por tudo que Ele fez comigo, desde a minha salvação, com a minha família, tudo que eu já vivi, tenho vivido, e em alguns momentos da minha vida, essa gratidão que realmente transborda na minha vida, ela me guiou para alguns momentos de generosidade. E eu creio que o maior deles aconteceu há 10 anos, exatamente 10 anos, no ano de 2015, 10 anos atrás, quando o pastor Luiz, ele fez um convite muito audacioso para mim. Ele fez um convite para que eu deixasse o trabalho que eu estava e viesse ser tempo integral na igreja. E naquele momento que ele fez o convite para eu deixar o trabalho que eu trabalhava numa agência de publicidade, em 2015, 10 anos atrás, era o ápice da publicidade online no Brasil, e eu estava trabalhando na agência de publicidade que mais comprava mídia no Google e no Facebook. Inclusive, eu tenho aqui um ex-colega de trabalho que estava aqui, a gente trabalhava junto naquela época de 2015, né, Bruno? E eu estava num lugar de muito destaque lá, não só na agência, mas no setor todo de publicidade online do Brasil, da América Latina. Já estava fazendo muitas viagens para o exterior. E eu estava numa viagem lá na Califórnia, no Vale do Silício, dentro do Googleplex, com os donos da agência, donos de agências do mundo inteiro. E o Senhor me colocou num lugar de destaque lá, onde o próprio pessoal, os engenheiros do Google de lá me deram um destaque. E naquela viagem, ao final daquela viagem, eu ia emendar umas férias lá nos Estados Unidos com a minha esposa. O dono da agência veio até mim e falou: olha, você está indo tão bem, que você foi tão bem nessas reuniões aqui, nessa viagem, quando você voltar para o Brasil, você vai ser promovido, vai ter um passo ainda maior aqui dentro da nossa empresa, porque a gente quer te promover, você ganhar mais ainda. E o que ele não sabia é que eu já tinha tomado a decisão de quando eu voltasse para o Brasil, eu ia conversar com ele para pedir demissão, para vir ser tempo integral aqui na igreja, para ganhar menos do que 1/3 do que eu ganhava sem a promoção prometida. Eu encontrei a Tânia lá em Nova York, eu contei essa história para ela, ela falou: e amor, e agora o que a gente vai fazer? Eles vão te dar uma promoção maior ainda.
Falei, a gente vai continuar com a convicção, com a decisão que a gente já tomou. Porque a decisão que a gente já tomou não é baseado em finanças. É baseado num coração grato ao Senhor. Quando eu voltei ao Brasil, tive essa conversa com o meu chefe na época. Ele não conseguia entender e compreender porque eu estava tomando aquela decisão. E ele perguntou quanto eu ia ganhar na igreja. E eu falei para ele quanto eu ia ganhar. E ele virava para mim e falava assim, mas como que você vai viver? E eu falava assim, eu vou viver por fé. E ele não conseguia entender o que era isso. Mas de fato, eu tomei aquele passo. E eu entendi que eu era tão grato a tudo que Deus tinha feito na minha vida, a tudo que Deus ministrava a mim através dessa casa, que eu estava disposto a doar 100% do meu tempo para Jesus, para o Senhor, para a obra de Deus e a servir essa casa. E nesses últimos 10 anos é isso que eu tenho feito, dedicado minha vida em gratidão. E amados, de fato, eu creio que eu fui só o fruto de uma cultura que nós temos aqui nessa casa. Porque essa casa, essa igreja, é uma igreja extremamente generosa. É uma igreja que tem aprendido a agradecer ao Senhor, a ser grata ao Senhor e com isso se expressar em generosidade. Vocês são assim. E a gente tem tantos exemplos para dar. A gente vê no nosso mercado social, por exemplo. E graças à generosidade dessa igreja, nós temos aí abençoado tantas famílias necessitadas aqui da nossa região. Nós temos o Bazar, nós temos o Projeto AME, que tem abençoado a cada semestre cerca de 200 mulheres, mais de 200 mulheres, com cursos gratuitos. Nós temos novos campos que a gente tem aberto aqui na igreja e que tem levado o evangelho de Cristo a outras regiões aqui da cidade. E graças às ofertas dos irmãos aqui, nós temos aberto, por exemplo, o Campus Boqueirão, que nós estamos preparando lá um local físico para em breve abrir esse campus. Um irmão aqui da igreja, ele nos procurou recentemente e ele doou toda a estrutura metálica para a gente refazer lá o telhado do imóvel para ficar um campus ainda mais bonito para os irmãos lá do Boqueirão. O nosso voluntariado é uma expressão da generosidade dessa igreja. Nós temos tantos irmãos que servem aqui nos cultos, servem no ministério infantil, servem nas nossas células, servem nos diversos ministérios da igreja. A nossa igreja é uma igreja generosa. Mas eu creio também que os nossos irmãos são generosos também como fruto de uma cultura da igreja. A igreja CCC, desde que foi fundada, ela, desde a sua fundação, tomou a decisão de sempre ofertar 10% das suas entradas para outros ministérios. Então, desde a fundação da CCC, a CCC dá como se fosse o dízimo dos dízimos. E oferta 10% para outros ministérios, de forma generosa, para abençoar o reino de Deus. Esse ano, nós investiremos cerca de R$450 mil em missões. Nós vimos aqui o Giovanni Arroz, e nós vimos nosso vídeo com tantos missionários ao redor do mundo, que a CCC tem investido e sido generoso com esses missionários. Vamos investir esse ano cerca de R$250 mil em ajuda ao pobre, ao órfão, ao estrangeiro, à viúva. Quase R$100 mil para socorrer irmãos aqui dessa casa que passaram por necessidades básicas e urgentes. A CCC não apenas fala sobre generosidade, nós praticamos generosidade. Quantos podem dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus por isso? Afinal, Atos 20, 35 tem nos ensinado que é melhor dar do que receber. E quando nós somos uma igreja que agradece a Deus, que reconhece ao Senhor, que sabe que Deus tem nos abençoado, nós vamos abençoando. Irmãos, essa noite eu quero falar sobre isso, sobre essa gratidão que é generosa, para que eu e você, a gente possa ter esse coração para todos aqueles que estão ao nosso redor. Para com os nossos amigos, para com os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, a nossa família, até mesmo com pessoas que a gente ainda não conhece, que nós possamos sempre ter um coração disposto a servir, porque esse é Jesus, Ele veio para servir e não para ser servido.
Enquanto os religiosos da sua época sempre queriam atenção para si, sempre queriam que todos fizessem para eles, Jesus estava lá aos pés dos discípulos, lavando os seus pés. Esse é o exemplo do nosso mestre. Quantos querem seguir o exemplo de Jesus? Eu creio que o Senhor já tem nos construído e quer continuar nos lapidando para nós sermos como a igreja de Corinto. O capítulo 9 de 2 Coríntios é um capítulo todo, desde o 8 na verdade, vem falando sobre generosidade, sobre abençoar, mas no início do capítulo 9, o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre a igreja de Corinto e vai reconhecendo os irmãos de Corinto, dizendo, vocês irmãos, quanto à ajuda, quanto à sua generosidade aos santos, vocês têm sido irrepreensíveis. E ele elogia essa igreja dizendo que aquela igreja tem servido de exemplo para todas as outras igrejas. E eu creio que Deus, Ele já tem nos construído, mas está nos lapidando cada vez mais para que a CCC seja como a igreja de Corinto. Quantos estão comigo? E no próprio livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7 especificamente, eu creio que ele nos dá algumas direções e nos ensina algumas lições práticas de como nós podemos ser essa igreja. A gente vai mergulhar nesse texto. Você pode abrir sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, pode marcar essa página porque a gente vai ficar, esse vai ser nosso texto base aqui essa noite, e vamos ler juntos ali que diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E hoje nós vamos aprender algumas lições deste texto. O primeiro deles é sobre como nós devemos criar oportunidades para sermos generosos. Veja como Paulo nos ensina no início, dizendo assim, cada um dê. É interessante que Paulo, quando ele está falando para a igreja de Corinto, ele não está falando para alguns irmãos da igreja. Ele não está falando apenas assim, aos irmãos que mais têm, que deem. Ele não está dizendo para que os irmãos mais espirituais, para que eles deem. Ele não está falando que os líderes da igreja deem, que um grupo específico da igreja dê. Ele fala, cada um dê. E sabe, quando a gente vê esse texto e fala sobre generosidade, para que cada um seja generoso, às vezes a gente fala, puxa, mas eu tenho vários empecilhos que me impedem de ser mais generoso. Eu tenho pouco. Eu tenho poucos recursos, eu tenho pouco tempo, eu tenho poucos talentos, eu tenho pouca disponibilidade, eu tenho poucas habilidades. E a gente vai se colocando como exceções, baseado naquilo que nós não temos, no pouco que nós temos. Porém, a Bíblia nos ensina exatamente o contrário. A Bíblia fala, antes de ir para a Bíblia, eu quero trazer algumas estatísticas. Porque uma pesquisa publicada por uma organização chamada Philanthropy Roundtable, mostra qual é a média de doação por faixa de renda. E aí ele mostra o seguinte, que famílias que ganham até 5 mil reais, em geral, não é sobre cristãos, não, é famílias em geral. Essas famílias que têm essa renda de até 5 mil reais, elas doam em média 12% da sua renda em doações voluntárias. Já famílias que estão entre 5 e 10 mil reais, em média, elas doam 5% da sua renda. Famílias que estão entre 10 a 15 mil reais de renda familiar, doam em média 3% da sua renda. E famílias que estão de 15 a 30 mil reais, elas dão em média 2% da sua renda. O que essa pesquisa nos mostra é que de fato, em geral, quem tem menos, doa mais. Então aquele paradigma que às vezes a gente pode pensar falando, puxa, eu tenho pouco, por isso eu não tenho como doar, na verdade não é uma realidade. Porque a gente percebe que, na prática, aqueles que têm mais, em média, doam menos proporcionalmente. Uma outra pesquisa muito interessante que me chamou a atenção quando eu me preparava para essa mensagem, pesquisa de uma instituição chamada Charities Aid Foundation.
essa publicação, anualmente, eles colocam um ranking de quais são os países mais generosos, baseado em 3 critérios. Eles publicam um índice global de generosidade, que ranqueia todos os países em relação à generosidade, analisando 3 fatores: doação financeira, voluntariado e ajuda a estranhos. E o top 5 de países mais generosos de 2024 foi esse daqui. Em primeiro lugar, a Indonésia. Em segundo lugar, o Quênia. Em terceiro lugar, Singapura. Em quarto lugar, Gâmbia. Em quinto lugar, Nigéria. Amados, de fato, não é um argumento de que quem tem menos para dar. Quem tem menos oportunidades para dar. Porque eu e você, ainda mais nós que temos o Espírito Santo falando conosco, nos guiando, nos direcionando no dia a dia, nós podemos criar oportunidades para sermos generosos. É o que a Bíblia nos mostra que aconteceu lá em João capítulo 6. Lá em João capítulo 6, versículo 5 ao 9, conta a história daquele piá que veio para Jesus entregando alguns pães e alguns peixes. E o texto fala o seguinte: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? E você conhece o final dessa história. Nas mãos de Jesus, ele multiplica aquele alimento e alimenta toda a multidão, e toda a multidão mata a sua fome, e ainda sobram 12 cestos. O primeiro discípulo, ele traz um número muito específico, que 200 denários não seriam suficiente. Eu acredito que esse número não foi colocado à toa. Talvez era aquilo que ele tinha no bolso. Talvez era o que ele carregava. Era o dinheiro que estava na posse dele. Já aquele piá, que provavelmente ouviu a conversa, ele tinha muito pouco, mas diante de Jesus, ele viu, provavelmente muito tocado por aquilo que Jesus estava fazendo. Será que Jesus curou alguém da família dele? Será que ele foi transformado pela pregação de Jesus? O que será que estava enchendo o coração dele? Mas eu creio que ele estava o coração dele tão grato, que quando ele viu uma necessidade de Jesus, ele falou: eu quero ser o generoso, eu quero me apresentar, está aqui Jesus, tudo que eu tenho está diante de ti, toma Senhor, aqui está a minha generosidade. E a nossa generosidade, mesmo que em pequena quantidade, nas mãos de Jesus, elas são suficientes para multiplicar. Amados, qual é o seu pouco? Pouco dinheiro? Pouca disponibilidade? Pouca fé? Pouca habilidade? Pouca coragem? Eu tenho aprendido que normalmente os que mais oferecem normalmente são os que pouco têm. A mesma organização da primeira pesquisa, da renda familiar, ela também publicou uma estatística de voluntariado. E na pesquisa dela, ela mostra que pessoas empregadas, elas doam mais tempo de voluntariado do que pessoas desempregadas. Uma pessoa empregada, teoricamente, ela tem menos tempo para dar. Mas muitas vezes ela dá mais do pouco que tem do que aqueles que têm muito. Irmãos, eu creio que nesses dias eu e você podemos ser liberados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, por um mover do Senhor, para nós vermos o nosso pouco se multiplicando nas mãos de Jesus. Eu creio que quanto mais a gente for passando e nos aprofundando nesses 21 dias de ações de graças, quanto mais a gente tem motivos para agradecer, mais nós temos motivos para abençoar alguém, mais nós temos motivos para sermos generosos, mais nós temos motivos para entregar nas mãos do Senhor.
Eu creio que o Espírito Santo está nos levantando para esse milagre da multiplicação, amém? E o texto, em 2 Coríntios 9, 7, ele continua dizendo, conforme determinou em seu coração. E esse trecho me ensina muito a alinhar meu coração à generosidade. Conforme determinou onde? Vai lá, me responda. Conforme determinou em? Onde que determinou? E algo que eu tenho aprendido na minha vida sobre generosidade é que nas situações onde eu mais sou generoso, a minha generosidade ela não nasce da minha razão. Ela não é fruto das minhas planilhas de Excel. Ela não é fruto das minhas contas, de eu realmente ver o que eu tenho e o que eu não tenho. Normalmente, a minha generosidade é uma resposta a algo que eu determino em meu coração. Afinal, geralmente um passo de generosidade genuíno irá desafiar a minha razão, me exigindo algum tipo de sacrifício. Quando eu vim trabalhar na igreja, para ter uma renda menor do que 1/3 do que eu tinha, a matemática, ela me provaria que eu não deveria dar esse passo. Mas quanto mais eu colocava meu coração diante do Senhor, mais convicção eu tinha que eu deveria dar esse passo de generosidade para o Senhor. Eu contei, a maioria dos irmãos conhecem o meu testemunho de que cerca de 1 ano atrás eu ganhei um carro. E quando eu ganhei um carro, eu tinha alguns meses antes comprado um carro novo para mim. E a minha razão dizia, sabe o quê? Bom, agora que eu ganhei esse novo carro, com o meu carro eu posso vender, pegar esse dinheiro, aplicar e garantir a faculdade dos meus filhos. Garantir o casamento, pagar o casamento dos meus filhos. Mas o meu coração me disse, esse carro que você comprou, na verdade você não comprou para você, você comprou para o seu pai. Eu tenho meu cunhado, minha cunhada que já deram testemunho aqui de como eles abençoaram famílias a comprar as suas casas antes mesmo deles comprarem a deles. E amados, nós temos muitos exemplos entre vocês e vemos exemplos bíblicos que nos levam a entender que a generosidade exige que eu alinhe o meu coração àquilo que está acontecendo nos céus. E que muitas vezes isso vai me exigir algum tipo de sacrifício, por isso vai desafiar a minha razão. Vamos lá para 1 Reis, entender um pouco sobre a viúva, aquela viúva de Sarepta. 1 Reis 17, os versículos 8 a 15, nos contam a história dessa mulher. Então a palavra do Senhor veio a Elias, vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei à viúva daquele lugar que lhe ofereça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra? Para eu beber? Então ela ia buscar água. Ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Ela tinha alguns poucos, um pouco de farinha, um pouco de azeite, um pouco de gravetos.
E não fazia razão nenhuma, não teria razão nenhuma ela, entre aspas, desperdiçar isso com o profeta, sendo generosa com o profeta. E nem precisava. Deus mandava corvos vir alimentar Elias. Ele nem precisava da oferta daquela mulher. Porém, de fato, o que Deus estava querendo era ajudar aquela mulher a, no seu passo de sacrifício, alinhar o seu coração com um movimento que estava acontecendo nos céus. Deus já estava preparando para, em breve, a chuva cair. E ela poderia sair daquele dia, ou com uma última refeição para ela e o seu filho, ou com um milagre que mudaria a sua história. Porque nos altares do Senhor, os nossos sacrifícios, eles são respondidos com uma voz dos céus. Nos altares do Senhor, os nossos sacrifícios, eles tocam o coração de Deus. E quando nós tocamos o coração de Deus, nós recebemos algo que nós não poderíamos produzir para nós mesmos. A verdadeira generosidade, ela exige sacrifício. Esse é o padrão de generosidade do nosso Senhor Jesus. O padrão de generosidade de Jesus é esse, uma generosidade que amou o mundo de tal maneira, a fim de que Deus entregou o seu Filho unigênito para todos, todo aquele que nele crê. E o Senhor, Ele tem me constrangido em relação a isso. Se eu dou 10% da minha renda, eu estou de parabéns por alcançar o padrão do Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento, o padrão bíblico não é mais 10%. Porque Jesus não deu o dízimo do seu sangue. Ele se sacrificou por inteiro. E agora o padrão de generosidade do Novo Testamento é um novo padrão, é o padrão do sacrifício. Jesus, Ele abriu o caminho, não para que exigisse algo que me geraria morte, mas Ele abriu o caminho para me ensinar como fazer. Não é assim em todos os aspectos da vida cristã? Tudo aquilo que eu não sou capaz de fazer, o Evangelho me capacita para viver. A santidade que eu não sou capaz de produzir para mim mesmo através do meu esforço, Jesus, Ele, por sua graça, Ele me capacita pela graça do Espírito Santo. E não seria assim na generosidade? Não seria da mesma forma no meu sacrifício? Todo o serviço do cristão não é para o homem, não é para a igreja, embora tenha suas orientações para essas ambas direções. Mas sua principal inclinação, a sua postura é para com Deus, é fazer tudo como para o Altíssimo. Essa é a razão pela qual nós podemos ser capazes de nos sacrificar, porque Jesus se sacrificou primeiro. E agora eu peço aprender com Ele. É por isso que aquela mulher entregou o sacrifício, é por isso que eu e você podemos alinhar o nosso coração com aquilo que acontece nos céus, é por isso que eu e você podemos aprender. Uma generosidade que não muda meu estilo de vida, não muda o destino das minhas férias, não muda a minha fatura do cartão de crédito, não muda aquilo que eu faço no meu dia a dia. Será que é uma generosidade que tem me exigido sacrifícios? Amados, o texto continua nos ensinando, não com pesar ou por obrigação. Muitas vezes, quando a gente ouve esse estudo, a gente pode pensar, puxa, será que isso é algo pesado então? Será que isso que, se o Senhor me exige algum nível de sacrifício, será que isso será algo difícil e complicado para eu conseguir viver? De fato não. Porque o texto, ao prosseguir, ele fala, não com pesar ou por obrigação. Porque a gratidão, ela só é plena quando ela se torna generosidade, e a generosidade que vem e que brota, não do esforço humano ou da obrigatoriedade, mas que brota do amor. O amor o qual eu recebo, o amor ao qual eu tenho conhecido. A gratidão bíblica é alegre. A gratidão bíblica, ela é de alguém que está contente e satisfeito no Senhor. De fato, a Bíblia, ela está aqui nos exortando para que a gente não faça uma generosidade
que é obrigada, que é forçada, que é feita com relutância. Por quê? Porque nós não vivemos debaixo de escravidão. Quantos podem dizer amém? Nós não vivemos debaixo de escravidão, por isso, irmãos, nós não ouviremos no nosso meio ninguém coagir ninguém a dar dinheiro. Ninguém será coagido a dar dinheiro, ninguém será coagido a se voluntariar, ninguém será coagido a dar seu tempo para a igreja. Por quê? Porque nós fazemos tudo o que fazemos com um coração que ama o Senhor e entendemos que o nosso valor não está enquanto damos ou enquanto servimos. O nosso valor está no fato de sermos filhos amados de Deus. E aqui está uma chave importantíssima da gratidão generosa. A gratidão generosa, ela é alegre porque ela é feita por filhos que se sentem amados pelo seu pai. Nós não somos da linhagem de Ismael. Nós somos da linhagem de Isaac. Gálatas 4, aquele que é rápido de Bíblia, abre comigo aí em Gálatas 4. Gálatas 4, dos versículos 21 a 28, nos ensina o seguinte: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. E quem é filho da promessa é sempre grato. Quem é filho da promessa é alegre. Sabe o que significa Isaac? Filho da alegria, aquele que tem riso. Essa é a nossa gratidão, essa é a nossa generosidade. Não agora debaixo de lei, não agora debaixo da primeira aliança, não agora por obrigação. E é isso que Paulo está ensinando aos nossos irmãos de Corinto, que agora nós não damos por obrigação, não por coação, mas por alegria, porque nós entendemos que somos filhos da promessa, somos salvos por uma graça milagrosa, e porque nós somos filhos, assim como Isaac foi filho apenas por um milagre, eu e você só somos filhos de Deus graças ao milagre, o milagre da cruz. E esse milagre da cruz nos leva a viver em alegria, nos leva a viver em gratidão, e essa é dessa fonte que nós queremos servir ao nosso Senhor. Irmãos, no próximo domingo nós vamos completar e fazer uma grande celebração do final dos nossos 21 dias de ação de graças. Então, caso você não tenha feito, hoje você pode pegar um envelope como esse, levar para casa, para você orar e se preparar para você entregar uma oferta ao Senhor. Mas nós vamos fazer isso desse coração, entendendo que nós fazemos isso como Isaques, com filhos da promessa, filhos do milagre, que entregam algo, uma promessa ao Senhor, que entregam um sacrifício ao Senhor com alegria. Que linda imagem, o filho da promessa, o filho da alegria, se colocando no altar voluntariamente, enquanto, sim, o seu pai Abraão estava ali para sacrificá-lo diante do Senhor, mas o menino, ele não era uma criancinha, não era um bebê, ele já era um adolescente, um jovem, filho de um velho, provavelmente com mais vigor físico do que o seu pai, provavelmente tendo toda a capacidade de sobrepor o seu pai fisicamente, mas lá ele está, com alegria, esperando o sacrifício. É esse sacrifício que eu quero entregar ao meu Senhor.
não por obrigação, não porque alguém disse que eu tenho que fazer, mas porque eu entendo que há alegria em ser filho da promessa. Quantos estão comigo? Digam amém. Não estamos mais debaixo da lei, mas sobre a graça. Por isso não fazemos nada por obrigação, como se ouvíssemos o chicote mosaico estalando em nossos ouvidos. Não nos prostramos diante do Senhor como filhos de Agar, escravizada, mas vamos alegremente como alguém que chegou ao Monte Sião, como filhos da promessa. Nos alegramos porque somos favorecidos por algo que não merecemos. Quantos podem dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus por isso? Amados, aqueles que entendem isso, e voluntariamente, com gratidão, dom, entregam, são generosos, eles são como uma comparação entre dois aspectos que a gente vê no universo. O primeiro é o buraco negro. E o buraco negro, o que ele faz? Ele tudo retém. O buraco negro é um movimento do universo que suga tudo para si, inclusive a luz, até a luz é atraída para si, e ele retém tudo, tudo que está passando diante dele, está retendo, e esse é o buraco negro, e esse é o efeito do buraco negro no universo. Por um outro lado, nós temos o sol, e o sol, todos os dias, todas as manhãs, ele decide voluntariamente dar a sua luz, dar o seu calor, e o seu efeito gera vida na terra, porque essa generosidade, ela gera vida. É como a diferença entre o deserto que nada oferece, há uma grande vastidão de terra, mas que nada oferece, e nele não há vida, versus um campo que decide ser fértil e oferecer para que tudo que nele cair, cresça, gere fruta, gere flores, e assim essa terra se torna muito mais valiosa. É melhor dar do que receber. É melhor, Atos 20:35 nos ensina isso, é melhor dar do que receber. Sabe por quê? Porque para receber, eu dependo da disposição de uma outra pessoa. Eu não tenho como receber sozinho. Eu estou dependente de que alguém decida por mim. Agora, para dar, tudo que eu preciso é a minha gratidão. E aqueles que conheceram Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, da sua família, transformando a sua história, esses têm gratidão de sobra para poder oferecer. Quantos estão comigo? Digam amém. O nome Isaac significa filho da alegria. Quando aprendemos isso, com o filho da promessa, que o segredo é do doar com alegria, nós somos livres para desfrutar mais livremente do amor do Pai. E me leva ao meu último ponto aqui hoje. Pois Deus ama quem dá com alegria. A gratidão, ela nos leva a encontrar prazer no dar. E quem dá da fonte da gratidão será muito mais feliz. Quem encontra prazer em dar da fonte da gratidão será muito mais feliz. E como a gente aprendeu no primeiro tópico, muitas pessoas que têm muito menos, elas acabam experimentando de uma alegria superior àqueles que têm retido e têm tido muito nessa terra. Porque aqueles que têm retido não têm experimentado da alegria do dar. É o que a gente vê lá em Marcos capítulo 10. E Marcos capítulo 10 nos ensina sobre um jovem, o jovem rico. E esse jovem rico, a partir do versículo 17 de Marcos 10, a gente aprende o seguinte: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus.
Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-te uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amados, a primeira coisa que a gente precisa entender desse texto aqui é o ponto de vista de Jesus. E o ponto de vista de Jesus era qual? Era o amor. O texto bíblico de Marcos deixa claro que Jesus o amou antes de responder. Às vezes a gente pensa que Jesus estava lá batendo no cara. Não, Jesus estava amando aquele cara. E Jesus então, da perspectiva do seu amor, ele fala o que ele deveria fazer. Por que Jesus fala sobre isso com esse homem? Um homem que claramente conhecia as Escrituras, um homem que claramente seguia as Escrituras, porque ele fala que ele seguia e Jesus não contradiz, e a gente vê que Jesus, ele sabe das coisas. Aquela mulher samaritana, quando veio diante dele e tentou dar um migué em Jesus, não funcionou. A gente sabe quando a gente tenta dar um migué em Jesus, não funciona. Mas esse homem fala: eu tenho feito isso, eu tenho cumprido isso, eu tenho guardado esses mandamentos. E aí Jesus fala: ok, então vamos para o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí o confronta. E se você tiver que vender tudo que você tem e dar aos pobres? Quem ama, dá a Deus com alegria. E Deus ama quem dá com alegria. Era isso que Jesus estava tentando liberar esse homem a viver. Jesus não estava interessado no dinheiro. Inclusive, Jesus nem pediu dinheiro para ele, falou: dá para os pobres. O que Jesus queria era ajudar esse homem a viver o primeiro mandamento, a amar a Deus sobre todas as coisas, a amar com alegria, a dar com alegria para Deus. E dessa perspectiva, se sentir amado por Deus, porque Deus ama quem dá com alegria. Ao invés de dar com alegria, ele reteve com tristeza. O jovem rico foi confrontado para dar seu dinheiro. Por quê? Porque isso era o que o impedia de amar a Deus sobre todas as coisas. Seus discípulos, Pedro, João, André, Tiago, deixaram as redes para o seguir. A mulher samaritana, ele confrontou na sua questão principal de relacionamentos. Com Nicodemos, para sua religiosidade, tem que nascer de volta. Para mim foi minha profissão, meu prestígio. Para cada um de nós, Jesus vai pedir algo. Para cada um de nós passaremos por essa prova, onde Jesus confronta o nosso coração e diz: e aí, você está disposto a cumprir o primeiro mandamento? De amar a Deus sobre todas as coisas? E eu e você, nós vamos confrontar o nosso coração e a nossa disposição e entender: o que será que me impediria de viver o primeiro mandamento? Qual é o pedido que Jesus faria que me deixaria triste indo de volta para casa essa noite? Irmãos, por um outro lado, o mesmo pedido pode ser a fonte de eu estar no altar hoje, entregando algo para o Senhor, entregando com alegria, dando ao meu Pai com alegria, dizendo: eu te amo e por isso eu entrego com alegria. Isso vai me liberar para viver qual vida? A vida de quem é amado por Deus, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu comecei esse sermão falando de um testemunho, de um momento em que eu estive nesse altar entregando algo para Deus há 10 anos atrás, dando com alegria. Hoje, 10 anos depois, a minha filha estava aqui, voltando do seu primeiro acampatim. Ela fez 9 anos agora em outubro, e em novembro ela foi para o acampatim. E que privilégio para um pai ver a sua filha sendo cheia do Espírito Santo,
se entregando no altar do Senhor, se desenvolvendo com amizades na igreja, servindo a Deus, vivendo histórias que ela vai lembrar para o resto da vida dela, que ela vai contar para os filhos dela. E sabe quem que estava liderando o acampamento? Um casal que hoje é o casal líder dos nossos teens, mas que há 10 anos atrás eram 2 adolescentes, que quando eu vim trabalhar na igreja, eu pude ter mais disponibilidade, eu e a Tari, para discipular esse casal, e ao longo desses 10 anos nos levantarem como líderes no ministério. Nós tínhamos 60 e quantos obreiros? 61 obreiros. Sabe quem são esses 61 obreiros? Jovens da nossa casa, que pelos últimos 10 anos, com a graça de Deus, eu tive o privilégio de discipulá-los, de pregar para eles, de estar os liderando aqui nos adolescentes, nos jovens. Eles estavam lá servindo e abençoando e depositando na vida da minha filha. E hoje de manhã estava lá minha esposa chorando, olhando o mover de Deus, agradecendo por tudo que estava acontecendo lá. E naquele momento eu estava me sentindo muito amado por Deus, porque eu prefiro muito mais, após esses 10 anos, olhar e ver os tesouros que eu acumulei no reino dos céus, vendo esses jovens servindo ao Senhor e vendo a minha filha nos altares de Deus, do que se nos últimos 10 anos eu tivesse acumulado muitas riquezas e perdido a minha alma, perdido a minha família, perdido uma geração. Hoje eu me sinto muito amado por Deus essa noite diante de vocês, irmãos. Sabe por que eu me sinto tão amado por Deus? Porque Deus ama quem dá com alegria. Vale a pena dar para o Senhor. Vale a pena dar uma oferta ao Senhor. E há 25 anos atrás, de fato eu dei a maior oferta que eu já dei ao Senhor, que foi a minha vida. Foi quando eu entreguei a minha vida para Jesus. E hoje, se você está aqui, e quem sabe você até tem motivos para agradecer a Deus, você consegue até reconhecer que Deus já abençoou você, que Deus já cuidou de você, quem sabe Deus já te livrou de um acidente, quem sabe Deus já fez coisas na sua vida que você reconhece, mas até agora você não deu um passo de falar a primeira entrega para Deus, de fazer a primeira entrega para Deus, que é a entrega da sua vida, declarando: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, o meu Senhor, eu quero que o Senhor esteja ao centro da minha vida. Então, se essa noite você ainda não tomou essa decisão de se entregar por inteiro, de declarar Jesus com a sua boca através de uma oração pública dizendo: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, se você ainda não fez isso, eu quero te dar essa oportunidade, esse privilégio de você tomar essa decisão, uma decisão que muda a sua história. Como eu disse aqui ao longo de toda a minha pregação, o maior motivo da nossa gratidão é a obra da cruz, é a salvação. Esse é o maior dos milagres. E hoje, quem sabe, você pode experimentar esse milagre na sua vida pela primeira vez, esse milagre da salvação. Se você está na sua cadeira e você não tem a certeza da salvação, se quando você morresse, se você falar: se eu morresse agora, eu não sei o que aconteceria comigo. Você sabia que você pode ter a certeza da salvação? Você sabia que você pode ter a paz? Essa é a diferença entre um cristão, um filho de Deus, e quem não conhece a Jesus ainda. Ter a certeza da salvação não é por aquilo que eu faço, daquilo que eu posso. É através de eu declarar: Jesus morreu na cruz para me salvar, e a partir de agora eu quero ser um filho de Deus. E como eu disse de Isaac, que é um filho da promessa, é o filho de um milagre. Não importa a tua história, não importa os teus BOs, não importa os teus boletos da sua alma, do seu espírito. Jesus, Ele está aqui hoje, dizendo: eu paguei um preço e eu quero te comprar para a minha família. Você pode sair daqui sendo afirmado como um filho de Deus. Como eu faço isso? Através de uma simples oração. Eu quero dar a oportunidade para que todos os irmãos aqui façam essa oração. Queria pedir para que todos fiquem de pé, não saia do seu lugar ainda, mas fique de pé. Vamos todos juntos fazer essa oração. Vamos todos juntos fazer essa declaração.
Se você pode, feche seus olhos no seu lugar e abra suas mãos como alguém que está recebendo um presente. Porque a salvação é um presente. Eu não posso comprar para mim mesmo, mas eu posso receber de graça. Repita comigo a seguinte oração: Senhor Jesus, essa noite eu quero receber o presente da salvação. Eu creio que Jesus viveu e morreu, mas ressuscitou. E Ele fez isso para me salvar. Eu declaro que Jesus é o meu Senhor. Eu sei que eu fiz coisas erradas, mas eu creio que Jesus pode me perdoar hoje. E eu quero ser perdoado. Eu saio daqui hoje, não apenas como criatura de Deus, mas eu saio daqui hoje como um filho de Deus. No nome de Jesus. Se você realmente crê nisso, diga amém.